Minha pele se arrepiou completamente. Eu nunca tinha visto nada parecido antes. Muitas teorias, algumas extremamente criativas, foram sugeridas ao longo do tempo, mas nenhuma conseguiu oferecer uma explicação sólida. Tudo não passa de suposições. Durante mais de 10 anos, todos os especialistas que estudaram aquele objeto no fundo do Mar Báltico reagiram da mesma forma. Primeiro, o silêncio, depois, o medo. E antes de irmos mais longe, se esse tipo de mistério te prende tanto quanto a mim, aproveita agora e se inscreve, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além de qualquer coisa que você imagina. Em junho de 2011, dois caçadores de tesouros suecos, Peter Lindberg e Dennis Osberg, fizeram uma descoberta que mudaria tudo. A cerca de 90 metros de profundidade, eles encontraram uma estrutura gigantesca em forma de disco, com aproximadamente 60 metros de diâmetro, repousando no fundo do mar. A superfície apresentava bordas extremamente definidas, padrões geométricos estranhos e marcas que pareciam queimaduras. Atrás dela, uma trilha longa e reta, com cerca de 300 metros, parecia ter sido escavada no leito marinho, como se algo tivesse deslizado violentamente até parar ali. Sempre que se aproximavam, seus equipamentos simplesmente paravam de funcionar. Os mergulhadores que tocaram o objeto relataram ângulos retos, passagens estreitas e até uma estrutura circular semelhante a uma escotilha, esculpida em algo que parecia pedra queimada. Geólogos analisaram o material e identificaram como basalto, uma rocha vulcânica que simplesmente não deveria existir naquela região. Depois de anos sem respostas, especialistas deram um nome inquietante para aquilo: o cadáver de uma tecnologia. E quando você entender o que isso realmente significa, vai perceber por que a verdade é tão perturbadora. A imagem capturada por Peter Lindberg naquele dia, no Golfo de Bótnia, deveria ter sido algo comum. A equipe da Oceanchics era acostumada a encontrar navios naufragados. O Mar Báltico está cheio deles. Ao longo de séculos de guerras, comércio e acidentes, o fundo do mar se tornou um verdadeiro cemitério de embarcações, âncoras e cargas perdidas. Normalmente, um sinal forte no sonar significava uma descoberta valiosa. Mas o que apareceu naquela tela não era um navio. A imagem surgiu em menos de uma hora. De repente, aquele objeto estranho apareceu no monitor, sem qualquer aviso. Não parecia nada conhecido. Era redondo, enorme, com formato de disco, e suas bordas eram incrivelmente nítidas. Não estavam desgastadas, não estavam quebradas, eram perfeitas. As linhas eram limpas demais, precisas demais, deliberadas demais para serem naturais. Lindberg repetiu a varredura. O mesmo resultado. Mudou a frequência. Nada mudou. O sonar estava funcionando perfeitamente. Ele estava mostrando algo que simplesmente não deveria estar ali. O objeto tinha cerca de 60 metros de diâmetro e estava a 90 metros de profundidade. Sua superfície exibia manchas escuras, como se tivesse sido queimada em padrões aleatórios. Formas incomuns apareciam ao longo da estrutura, acompanhadas por marcas que ninguém da equipe havia visto antes. O sonar também revelou ângulos geométricos impressionantemente definidos, como se tivessem sido construídos. Mas o que realmente chocou a equipe não foi apenas o objeto em si, foi o que estava atrás dele. Uma trilha perfeitamente reta, com quase 300 metros de comprimento, profundamente marcada no fundo do mar, apontava diretamente para o objeto, como uma evidência, como se algo tivesse se arrastado até ali com força extrema. Aquilo não parecia um naufrágio comum, parecia mais um impacto violento. A marca deixada era tão misteriosa quanto o próprio objeto, uma cicatriz que não deveria existir. E é exatamente aqui que a lógica geológica começa a falhar. O fundo do Mar Báltico é extremamente ativo em termos de sedimentos. As correntes movem areia constantemente. O relevo muda ao longo dos séculos. Qualquer coisa deixada ali acaba sendo enterrada ou desaparecendo relativamente rápido em termos geológicos. Redes, âncoras, até navios inteiros. Tudo é lentamente engolido. Mas quando Lindberg e Osberg voltaram meses depois, com equipamentos melhores, a trilha ainda estava lá, nítida,
profunda, intacta. Os materiais deslocados ainda estavam acumulados nas laterais, como se tudo tivesse acontecido recentemente, mesmo que os padrões ao redor sugerissem uma idade extremamente antiga. Isso não era um simples rastro deixado por correntes. Era um corte. Uma força havia atravessado o fundo do mar. O objeto chamou imediatamente a atenção de Volker Brugert, geólogo da Universidade de Estocolmo. Ao analisar os dados, ele percebeu rapidamente que algo estava completamente fora do normal. O Golfo de Bótnia está localizado sobre uma área geologicamente estável. Não há vulcões submarinos, não há falhas ativas, não há nada que possa explicar o movimento de um objeto tão grande em linha reta. Marcas deixadas por geleiras, por exemplo, são irregulares, desordenadas, caóticas. Mas aquilo não era caótico, era preciso, era direto e terminava abruptamente, como uma pista de pouso. O objeto não tinha qualquer ligação com o solo ao seu redor. Não fazia parte daquela formação geológica. Não correspondia a nenhum processo conhecido. Depois de analisar tudo repetidamente, Brugert chegou a uma conclusão desconfortável. Aquilo não pertencia àquele ambiente. Era algo deslocado, algo que veio de fora. Era extremamente denso, sólido, capaz de resistir à pressão ao longo de um tempo impossível de determinar. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Quando a equipe tentou se aproximar novamente, algo começou a acontecer. Algo que eles não conseguiam explicar. Uma zona onde tudo morria. E se isso já parece estranho, o que aconteceu depois foi ainda pior. Lindbergh e Osberg retornaram com equipamentos mais avançados. Sonar de alta precisão, câmeras melhores, sistemas de comunicação por satélite. Desta vez, eles estavam determinados a obter respostas claras. À distância, tudo funcionava perfeitamente. Comunicação normal, navegação estável, sistemas operando sem falhas. Mas ao se aproximarem cerca de 200 metros do objeto, tudo parou. Os telefones perderam sinal. As telas começaram a mostrar interferência. Os sistemas simplesmente desligaram, como se tivessem atravessado uma fronteira invisível. Eles testaram tudo, reiniciaram os equipamentos, trocaram conexões. Nada funcionava. Então, recuaram e instantaneamente tudo voltou ao normal. Repetiram o teste várias vezes. Sempre o mesmo resultado. Dentro da área, nada funciona. Fora dela, tudo funciona perfeitamente. Sem transição, sem aviso, ligado ou desligado. A equipe começou a chamar aquilo de zona morta. E quanto mais testavam, mais perturbados ficavam. Porque aquilo não era apenas estranho, parecia intencional. E aquilo era só o começo. Quanto mais os dados eram analisados, mais inquietante tudo se tornava. Volker Brugert examinou cuidadosamente os registros eletromagnéticos coletados durante a expedição, tentando encontrar qualquer explicação que se encaixasse nas leis conhecidas da física e da geologia. Em teoria, algumas rochas ricas em ferro podem causar pequenas interferências em bússolas ou em instrumentos extremamente sensíveis. Mas o que estava acontecendo ali era completamente diferente. Nada na natureza poderia interromper comunicações via satélite, drenar energia de equipamentos e desativar completamente sistemas eletrônicos dentro de um raio de 200 metros. Esse tipo de efeito exige uma fonte ativa de energia, não apenas um campo magnético passivo. A equipe da Ocean X já havia passado por cima de inúmeros destroços ricos em metal e áreas conhecidas por anomalias magnéticas, sem nunca experimentar algo sequer parecido. Eles já haviam ancorado sobre pontos indicados em mapas navais como magneticamente instáveis, e mesmo assim nunca perderam sinal ou tiveram falhas totais. Mas ali era diferente. Aquilo não estava apenas presente, aquilo estava reagindo. Todos os instrumentos apontados na direção do objeto simplesmente paravam de funcionar. Era como se qualquer tentativa de observação fosse bloqueada. Diante dessa situação, a equipe tomou uma decisão difícil. Se as máquinas não conseguiam chegar até o objeto, então pessoas teriam que descer. E o que eles encontrariam a 90 metros de profundidade mudaria completamente tudo o que acreditavam saber. A descida começou em um ambiente extremo. A água naquela profundidade, no norte do Mar Báltico, está quase congelando. O frio não é apenas desconfortável, ele invade o corpo rapidamente.
tornando os movimentos mais lentos, os pensamentos mais pesados, os dedos quase insensíveis. E então, há a escuridão. Não é uma penumbra suave, é uma escuridão total, absoluta. Não é possível ver nem mesmo a própria mão à frente do rosto. O único sinal de que você ainda está consciente é o som da sua própria respiração ecoando dentro do capacete. Stefan Hogeborn, o mergulhador principal da equipe, foi um dos primeiros a descer. Ele utilizava uma mistura especial de gases, hélio, nitrogênio e oxigênio, cuidadosamente calibrada para manter sua mente funcional sob a enorme pressão, cerca de 9 vezes maior do que na superfície. Cada respiração produzia um som agudo no equipamento. Cada expiração liberava bolhas que subiam e desapareciam no vazio escuro acima dele. Antes de enviar mergulhadores, a equipe havia testado um veículo operado remotamente, equipado com luzes potentes. Era a única forma segura de tentar visualizar o objeto. Mas a visibilidade era muito pior do que o esperado. Partículas minúsculas, como poeira suspensa, preenchiam a água constantemente, criando um tipo de neblina subaquática que nunca se dissipava. A luz das lâmpadas se espalhava, transformando tudo em um brilho difuso, leitoso, incapaz de iluminar claramente qualquer coisa. O robô avançava lentamente, metro por metro, transmitindo imagens borradas para a superfície, escuridão, vazio, e então algo mudou. O fundo do mar deixou de ser macio. A lama deu lugar a uma superfície sólida, compacta, fria. A câmera revelou algo completamente diferente do ambiente ao redor. A textura era irregular, marcada, mas ao mesmo tempo extremamente resistente. Não parecia areia nem rocha comum. Parecia algo que havia sido submetido a temperaturas extremas. Quando o braço mecânico do robô tocou a superfície, os dados surpreenderam toda a equipe. Era muito mais duro do que qualquer rocha sedimentar comum. Não se quebrava, não se fragmentava, não cedia. E foi nesse momento que o desconforto virou inquietação real. Manchas escuras apareciam por toda a estrutura, como áreas queimadas. Fissuras finas cruzavam a superfície, lembrando cerâmica exposta a calor extremo. Algumas partes pareciam ter sido líquidas em algum momento, derretidas e depois solidificadas rapidamente. O robô havia confirmado algo essencial. Aquilo não era uma ilusão. Era um objeto físico, massivo e completamente fora do comum. Mas as imagens não eram suficientes. Era preciso ver com os próprios olhos. Quando Hogeborn desceu, ele acreditava que encontraria uma formação geológica incomum, talvez rara, mas ainda dentro dos limites da ciência. Ele tinha anos de experiência. Já havia visto formações vulcânicas, estruturas minerais, destroços completamente deformados pelo tempo. Ele acreditava que nada poderia surpreendê-lo, até que sua luz iluminou a superfície e ele parou, imóvel, porque aquilo que apareceu diante dele não era natural, não era arredondado, não era irregular, era plano, era reto, era um muro perfeitamente vertical, subindo em um ângulo exato de 90 graus a partir do fundo do mar. Liso, íngreme, preciso, como se tivesse sido construído. Hogeborn se aproximou lentamente. Ele passou a mão pela superfície. Era plana, contínua, e então encontrava outra superfície, formando novamente um ângulo perfeito de 90 graus. Na natureza, a água e o tempo suavizam tudo. Os ângulos desaparecem. Essa é uma regra básica da erosão. Nenhuma corrente oceânica é capaz de criar, e muito menos preservar, ângulos retos perfeitos por milhares de anos. E ainda assim, ele estava tocando aquilo, ali, no fundo do Mar Báltico. Ele avançou por espaços estreitos, onde superfícies planas se encontravam com uma precisão inquietante. Cada movimento revelava mais estruturas impossíveis. E então, ele viu algo que mudaria tudo. Na parte superior da estrutura, havia uma abertura perfeitamente circular. Ao redor dela, um contorno quadrado elevado. Um círculo dentro de um quadrado, perfeitamente centralizado, como uma escotilha, como uma entrada. Hogeborn ficou parado, suspenso na água, sem conseguir desviar o olhar. Não existe nenhum processo natural na Terra capaz de criar esse tipo de forma. Nenhum. As ferramentas modernas da geologia simplesmente não conseguem explicar aquilo. Ele colocou as duas mãos na borda da estrutura. Sob seus dedos, a superfície parecia pedra queimada, mas seus olhos viam outra coisa.
coisa, algo construído, algo planejado. Essas duas realidades não podiam coexistir. Objetos feitos pelo homem costumam ser lisos, metálicos, compostos, avançados. Rochas naturais são irregulares, caóticas. Mas ali, as duas coisas estavam misturadas. Era como se uma estrutura inteligente tivesse sido transformada em pedra. Quem criou aqueles ângulos perfeitos? Que tipo de calor poderia queimar algo sem destruir sua forma? As respostas estavam prestes a surgir no laboratório, mas elas só tornariam tudo ainda mais estranho. As amostras recolhidas foram cuidadosamente levadas até a superfície e enviadas para análise no laboratório de Volker Bruckert, na Universidade de Estocolmo. A expectativa inicial era simples: identificar o material, classificá-lo e, finalmente, encaixar o fenômeno dentro de alguma explicação científica conhecida. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Os resultados não trouxeram respostas, trouxeram mais perguntas. Bruckert analisou os fragmentos repetidas vezes, utilizando diferentes métodos, esperando encontrar algum erro, alguma inconsistência que explicasse aquele enigma. Mas cada teste confirmava o mesmo resultado. O material era basalto, uma rocha ígnea formada a partir do resfriamento de lava extremamente quente. Mas havia um problema enorme com isso. O fundo do mar naquela região está situado sobre uma placa continental antiga e estável. Não existe atividade vulcânica ali há dezenas de milhões de anos. Nenhuma. Não há fontes de magma, não há fissuras, não há qualquer processo geológico capaz de produzir basalto naquele local. Encontrar esse tipo de rocha ali seria tão improvável quanto encontrar gelo permanente no meio de um deserto escaldante. Simplesmente não fazia sentido. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Quando os cientistas observaram a estrutura cristalina do material sob um microscópio eletrônico, descobriram algo ainda mais estranho. Os cristais revelavam sinais claros de exposição a temperaturas extremamente altas, milhares de graus, seguidas de um resfriamento quase instantâneo. Um choque térmico violento, um processo semelhante ao que ocorre quando materiais entram em contato com calor extremo e depois são rapidamente resfriados, como em ambientes industriais avançados, ou durante a reentrada de objetos na atmosfera terrestre. Bruckert considerou a hipótese de um meteorito. Em teoria, um impacto poderia gerar calor suficiente para criar basalto. Mas essa ideia rapidamente foi descartada. Quando um meteorito atinge a superfície em alta velocidade, ele não cria estruturas organizadas. Ele explode, fragmenta, derrete e se mistura ao ambiente de forma caótica. O resultado é desordem, destruição, material amorfo. Mas o que havia sido encontrado não era caótico, era organizado, geométrico, intencional. E isso levou a uma conclusão inevitável. Havia dois conjuntos de evidências que não deveriam coexistir. De um lado, sinais de calor extremo, descontrolado, como em um evento natural violento. Do outro, uma estrutura precisa, com ângulos retos, superfícies planas, formas geométricas perfeitas, características típicas de algo projetado. A ciência não possui um modelo capaz de explicar algo que seja, ao mesmo tempo, uma rocha e uma construção. Foi nesse momento que surgiu a hipótese mais desconcertante de todas. E ninguém queria aceitá-la. Aquilo não era apenas uma formação geológica incomum, não era apenas um objeto estranho. Era possivelmente o que restava de algo que um dia foi tecnologia. Não tecnologia ativa, não uma máquina funcionando, mas os restos, um vestígio, o corpo de algo que foi criado, utilizado e depois destruído. Algo tão antigo que o tempo, a pressão e um evento de calor extremo alteraram completamente sua composição, transformaram sua estrutura original em pedra. Os cientistas começaram a considerar que o que estavam vendo não era basalto natural, era material transformado, mineralizado. Aquilo que antes poderia ter sido metal, liga avançada ou algum tipo de material sintético desconhecido, foi exposto a uma energia tão intensa que sua estrutura molecular mudou completamente. Deixou de ser reconhecível, tornou-se rocha. O que Högborn havia tocado, aqueles ângulos retos, aquelas superfícies planas, aquela abertura circular perfeitamente encaixada, poderia ser o esqueleto original dessa estrutura. Uma espécie de molde preservado, uma arquitetura fossilizada.
A forma sobreviveu, mas a substância original desapareceu. E é exatamente aqui que o verdadeiro desconforto começa. Porque a questão já não é mais o que é isso, a questão passa a ser o que isso significa. Se um objeto tecnológico pode ser transformado ao ponto de parecer uma formação geológica comum, então quantos outros já foram confundidos com simples rochas? Quantos já foram vistos e ignorados? Durante décadas, a exploração dos oceanos procurou sinais claros de tecnologia, metais, estruturas visíveis, padrões reconhecíveis. Mas, e se tudo isso desapareceu? E se tudo o que resta são rochas queimadas com traços sutis de inteligência? Então, talvez estivéssemos procurando da maneira errada o tempo todo. Os oceanos cobrem a maior parte do planeta. Suas profundezas escondem montanhas gigantes, vales imensos e estruturas ainda não exploradas. E entre essas formações, podem existir coisas que nunca aprendemos a identificar. Talvez algumas dessas anomalias geológicas sejam, na verdade, os restos silenciosos de algo muito mais antigo, algo que não sabemos reconhecer. E isso é o que torna tudo tão perturbador. Não apenas o objeto em si, mas o que ele sugere. Se tecnologia avançada existiu em um passado tão distante que seus vestígios foram transformados em pedra, então nossa compreensão da história pode estar incompleta, ou pior, errada. Quantas civilizações existiram antes da nossa? Quantas desapareceram sem deixar rastros reconhecíveis? E se os rastros ainda estão lá, mas disfarçados de geologia? Esse é o verdadeiro medo. Não encontrar algo estranho, mas perceber que aquilo pode não ser único, que pode ser apenas um entre muitos. Imagine isso por um momento. Estruturas antigas, máquinas esquecidas, tecnologias desconhecidas, espalhadas pelos oceanos do mundo inteiro, cobertas por sedimentos, alteradas pelo tempo, classificadas como simples rochas e completamente ignoradas. Cada navio de pesquisa que já mapeou o fundo do mar, cada varredura de sonar, cada missão científica pode ter passado diretamente sobre algo extraordinário, sem jamais perceber, porque não parecia o que esperávamos encontrar. Estávamos procurando sinais óbvios, mas talvez as evidências tenham se tornado invisíveis, silenciosas, imóveis. O mistério do Báltico não revelou uma nave espacial, não revelou uma cidade perdida. Ele revelou algo muito mais inquietante, que a verdade pode estar escondida à vista de todos, que a natureza pode mascarar aquilo que não deveria existir, e que talvez já tenhamos visto essas evidências, sem reconhecê-las. Se isso for verdade, então o fundo do oceano não é apenas um cemitério de navios. Pode ser um arquivo de civilizações esquecidas, de tecnologias perdidas, de eventos que ainda não sabemos interpretar. E a realidade mais assustadora não é que exista um objeto impossível no fundo do Mar Báltico, é que não fazemos ideia de quantos outros podem existir, espalhados pelo mundo, escondidos sob quilômetros de água, parecendo formações rochosas comuns, guardando segredos que apenas começamos a suspeitar. Então me diga, você acredita que esse objeto é único? Ou que ele é apenas o primeiro que finalmente conseguimos notar? E se você quer continuar explorando mistérios como esse, não esqueça de se inscrever, porque, às vezes, a verdade não está escondida no desconhecido. Ela está escondida naquilo que pensamos já entender.